O dono da padaria onde eu trabalhava me pagava menos que o salário mínimo dizendo é isso ou rua. Denunciei ao Ministério do Trabalho, ele foi multado e tive que receber todos os atrasados com juros. Meu nome é Joana, tenho 28 anos, e a vida, nos últimos tempos, não tem tido o sabor adocicado que o nome da padaria onde eu trabalho, a Sonho Doce, sugere. Pelo contrário. Desde que a necessidade me empurrou para detrás daquele balcão, há quase um ano, meus dias têm sido uma mistura indigesta de cheiro de pão amanhecido, longas horas em pé e o gosto amargo de um salário que mal dava para cobrir o aluguel do meu pequeno quarto e sala na periferia da cidade. A frase "a necessidade tem cara de herege" nunca fez tanto sentido. Perdi meu emprego anterior, de auxiliar administrativa numa pequena transportadora que faliu, e depois de meses enviando currículos e batendo em portas fechadas, o anúncio de precisa-se de atendente com experiência na vitrine da padaria Sonho Doce, no bairro vizinho, pareceu uma miragem no deserto. A padaria era charmosa por fora, com suas paredes pintadas de um amarelo alegre e o cheiro constante de pão fresco que se espalhava pela rua. O alívio de finalmente conseguir uma vaga, qualquer vaga, foi imenso. Mal sabia eu que o Sonho Doce era apenas uma fachada para um pesadelo de exploração. O dono, seu Antero, um homem na casa dos seus 50 e poucos anos, corpulento, com um bigode que parecia um arame farpado e um olhar que não transmitia nada além de desconfiança e ganância, foi direto ao ponto na entrevista, que mais pareceu um interrogatório sumário. Seguinte, moça. O serviço é de segunda a sábado, das 6 da manhã às 6 da tarde, com uma hora de almoço que você tira aqui mesmo, comendo um pão com manteiga e um café frio. Domingo a gente reveza, mas geralmente é meio período. Salário? R$ 500 por mês, pagos em dinheiro vivo no dia 5. Sem essa frescura de carteira assinada, imposto, sindicato. É pegar ou largar. A fila lá fora tá grande. R$ 500. Por 12 horas diárias de trabalho, 6, às vezes 7 dias por semana. Bem abaixo do salário mínimo, sem nenhum direito garantido. Meu estômago revirou. Mas a imagem do meu aluguel vencido, da geladeira vazia, da minha mãe doente precisando de remédios no interior, tudo isso pesou mais na balança. Engoli em seco e aceitei. Precisava daquele emprego como precisava do ar para respirar. E assim começou minha jornada na Sonho Doce. Acordar às 4 da madrugada para pegar o primeiro ônibus lotado, chegar à padaria ainda no escuro, limpar o balcão, organizar os pães que haviam sobrado do dia anterior, e que seu Antero insistia em vender como fresquinhos, atender a clientela matinal com um sorriso forçado no rosto, enquanto meus pés já doíam e minha mente lutava contra o sono e a fome. Seu Antero era um capataz implacável. Estava sempre de olho em tudo, reclamando da lentidão das funcionárias. Éramos 3 atendentes e um padeiro idoso, todos na mesma situação de exploração, cronometrando nosso tempo no banheiro, descontando do nosso parco salário qualquer erro mínimo no caixa ou qualquer produto que sumisse do balcão, e que, eu suspeitava, muitas vezes ia parar na sacola de compras da esposa dele, Dona Maricota, uma senhora tão azeda quanto o patrão. A frase dele, repetida como um mantra para qualquer sinal de insatisfação ou questionamento, era aterrorizante: "Não tá contente, minha filha? A porta da rua é a serventia da casa. É isso ou o olho da rua. E lá fora, o desemprego tá comendo solto. Pensa bem." E nós pensávamos. Pensávamos nos nossos filhos, nas nossas dívidas, na nossa falta de perspectiva. E engolíamos mais um sapo, mais uma humilhação. Eu tentava fazer meu trabalho da melhor forma possível. Era educada com os clientes, mantinha o balcão limpo, aprendi rapidamente a operar a caixa registradora e a máquina de fatiar frios. Mas nada parecia satisfazer seu Antero. Se eu sorria demais, era falsa. Se era mais séria, estava espantando a clientela com essa cara de enterro. Se vendia bem, ele resmungava que eu devia estar dando desconto por baixo do pano. Se as vendas caíam, a culpa era da minha incompetência. Era um inferno psicológico diário. O dinheiro, aqueles R$ 500 suados, mal dava para o básico. Pagava o aluguel do meu quartinho, comprava o mínimo de comida para não passar fome, e o que sobrava, uma ninharia, eu enviava para minha mãe. Vivia no limite, sempre com o medo de adoecer e não poder trabalhar, de ter alguma despesa inesperada que me jogaria no abismo da inadimplência total. Vi colegas serem demitidas por motivos fúteis. Uma, porque chegou 10 minutos atrasada depois de ter o ônibus quebrado. Outra, porque ousou pedir um dia de folga para levar o filho doente ao médico. A rotatividade era alta. E a cada nova funcionária que chegava, com o mesmo olhar de esperança e desespero que eu tive no primeiro dia, seu Antero repetia seu discurso de boas-vindas: 500 por mês, sem frescura, pegar ou largar. A gota d'água para mim, o momento em que o medo começou a dar lugar a uma raiva surda e a uma necessidade desesperada de mudança, foi num sábado particularmente infernal. A padaria estava lotada, eu me desdobrava para atender a todos, o calor do forno me sufocando, os pés latejando.
Seu Antero, como sempre, apenas observava do seu trono atrás do caixa, comendo um pão de queijo e lendo o jornal. Eu estava com uma febre baixa desde a noite anterior, resultado de uma gripe mal curada que eu não podia me dar ao luxo de tratar. Meu corpo todo doía, a cabeça latejava. Em certo momento, senti uma tontura e precisei me apoiar no balcão para não cair. Seu Antero viu. E, em vez de demonstrar um pingo de preocupação, rosnou: "Que palhaçada é essa aí, Joana? Tá fazendo o corpo mole? Se não aguenta o tranco, pede pra sair. Tem gente lá fora implorando por um emprego desses." Naquele instante, algo em mim se quebrou. Ou talvez, se fortaleceu. Olhei para ele, para sua indiferença cruel, para sua ganância desmedida. E senti um nojo profundo. Um nojo que se transformou numa faísca de rebeldia. "Seu Antero", comecei, a voz trêmula, mas com uma firmeza que eu mesma desconhecia. "Eu estou doente. Com febre. E mesmo assim, estou aqui, trabalhando 12 horas por dia, por um salário que mal paga minhas contas. O senhor acha justo me tratar dessa forma?" Ele me olhou como se eu fosse um alienígena. Depois, soltou uma gargalhada debochada. "Justo? Minha filha, a única justiça que existe neste mundo é a do mais forte. E aqui, na minha padaria, o mais forte sou eu. Eu te pago o que eu acho que você vale. E se você não está satisfeita, repito, a porta da rua é a serventia da casa. Quer direitos? Vai procurar naqueles sindicatos de vagabundos, ou na Justiça do Trabalho, que só serve para proteger preguiçoso. Mas aqui, quem manda sou eu. E se continuar com essa sua reivindicaçãozinha de merda, amanhã mesmo tem outra mais, agradecida. No seu lugar. Entendeu bem? É isso ou rua." E bateu com força no balcão, fazendo os pães de queijo saltarem. Voltei para casa naquela noite arrasada, humilhada, febril, mas com uma nova e perigosa resolução se formando em meu peito. "Rua", pensei, enquanto olhava para os meus recibos de pagamento, pedaços de papel de pão com um valor rabiscado à caneta, sem nenhum detalhamento, sem nenhuma assinatura formal. Era isso que ele achava que eu merecia, depois de tanta dedicação, de tanto engolir sapo e desaforo? Não. Desta vez, não. Ele podia ser o dono da padaria, o mais forte em seu pequeno feudo de exploração. Mas ele não era o dono da minha dignidade. E eu não sabia como, nem quando, mas aquela situação humilhante e ilegal não iria continuar assim por muito mais tempo. A sonho doce do seu Antero estava prestes a azedar. E o gosto amargo, desta vez, seria inteiramente o dele. Comecei, naquela mesma noite, a guardar cada um daqueles recibos miseráveis numa pasta velha, a anotar meticulosamente meus horários de entrada e saída num caderninho, a registrar cada palavra abusiva, cada ameaça. Ainda não tinha um plano claro, apenas um instinto de sobrevivência e uma certeza visceral: aquela documentação, um dia, seria minha única e mais poderosa arma. A semente da minha revolta silenciosa havia sido plantada. E eu a regaria com cada lágrima de injustiça, até que ela estivesse forte o suficiente para florescer. A semente da revolta, plantada naquela noite febril de humilhação e ameaças por parte de seu Antero, começou a germinar em mim com uma força inesperada. O medo ainda era meu companheiro constante, um nó frio na boca do estômago a cada vez que eu entrava na padaria Sonho Doce. Mas, agora, havia algo mais, uma determinação silenciosa, uma necessidade quase visceral de lutar pela minha dignidade e pelos meus direitos, por mais irrisórios que eles parecessem aos olhos do meu patrão carrasco. Minha rotina de exploração continuava a mesma: 12 horas em pé, o cheiro de gordura e açúcar impregnado na minha roupa e na minha alma, o salário miserável no final do mês, sempre acompanhado da ameaça velada do óleo da rua. Mas, por baixo da fachada de atendente submissa e assustada, uma Joana investigadora e estrategista começava a operar. Cada recibo de pagamento que seu Antero me entregava, aqueles pedaços de papel de pão com um valor rabiscado e nenhuma assinatura formal, era cuidadosamente guardado numa pasta velha que eu escondia debaixo do meu colchão. Ao lado de cada um, eu anotava, com a data correspondente, as horas reais que havia trabalhado, os dias de folga que me foram negados, as horas extras não pagas. Meu caderninho de capa dura, antes usado para anotar listas de compras e despesas, tornou-se meu livro de ocorrências particular, um diário detalhado da exploração. Observar seu Antero tornou-se meu segundo emprego. Registrava mentalmente, e depois, em casa, no meu caderninho, cada abuso, cada ilegalidade. As vezes em que ele obrigava o seu Joaquim, o padeiro idoso e diabético, a varar a madrugada para cobrir a falta de outro funcionário, sem pagar um centavo a mais por isso. As discussões acaloradas com fornecedores, onde ele sempre tentava levar vantagem, atrasar pagamentos, ou devolver mercadorias alegando defeitos inexistentes. A forma como ele tratava os clientes mais humildes com desdém, e os mais abastados com uma bajulação enjoativa. Tudo ia para o meu dossiê mental, esperando o momento de ser transcrito para o papel.
O mais difícil era o medo constante da descoberta. Eu sabia que seu Antero era um homem vingativo e com poucos escrúpulos. Se ele desconfiasse do que eu estava fazendo, minha vida poderia se tornar um inferno ainda maior. Escondia minha pasta de documentos como se fosse um tesouro roubado, e minhas anotações no caderninho eram feitas em código, com abreviações que só eu entendia. Qualquer pergunta que eu fazia sobre direitos trabalhistas, por mais inocente que parecesse, era recebida com um olhar desconfiado dele ou com um tá querendo saber demais, hein, Joana? Quem muito pergunta, muito se arrisca. Tentei, com muita cautela, sondar minhas duas colegas de balcão, a Lourdinha e a Ritinha. Eram moças simples, mães solteiras, que também sofriam caladas com os abusos de seu Antero. Mas o medo delas era ainda maior que o meu. Fica quieta, Joana, Lourdinha me disse, um dia, aos sussurros, enquanto seu Antero estava distraído no telefone, gritando com algum fornecedor. Se ele sonha que a gente tá de cochicho contra ele, bota a gente na rua sem dó nem piedade. E eu tenho 2 filhos para criar, não posso me dar ao luxo de arrumar briga com o patrão. Ritinha apenas balançava a cabeça, os olhos cheios de uma resignação que me cortava o coração. É assim mesmo, Joana. A gente engole o choro e agradece por ter pelo menos esses 500 conto no fim do mês. Pior é não ter nada. Percebi que, naquela luta, eu estava por minha conta. Ou quase. Havia o seu Joaquim, o padeiro. Um senhor de poucas palavras, mas com um olhar que transmitia uma sabedoria e uma dignidade que contrastavam com a brutalidade do ambiente. Um dia, ele me viu anotando discretamente meus horários no caderninho, durante uma pausa para o café, um café ralo e frio que nós mesmos tínhamos que pagar. Em vez de me repreender ou me denunciar, ele apenas me deu um leve sorriso e disse, baixinho, continua firme, menina. A justiça tarda, mas não falha para quem é honesto e trabalhador. Aquelas palavras, vindas dele, foram como um bálsamo para minha alma aflita. Nas minhas raras folgas, ou nas madrugadas insones, comecei a usar o computador velho de uma vizinha, em troca de uma faxina semanal no apartamento dela, para pesquisar sobre meus direitos. Devorei artigos sobre a CLT, sobre o salário mínimo legal, sobre o cálculo de horas extras, férias, 13º, FGTS. Aprendi sobre o Ministério do Trabalho e Emprego, sobre como fazer uma denúncia anônima, sobre os documentos necessários para comprovar a exploração. Cada nova descoberta era uma arma a mais no meu arsenal. E a constatação da quantidade de leis que seu Antero infringia diariamente só aumentava minha indignação e minha determinação. A gota final, o estupim que me fez decidir que era hora de agir, veio num sábado particularmente movimentado, às vésperas do Dia das Mães. A padaria estava um caos, e seu Antero, mais estressado e autoritário do que nunca. Lourdinha, uma das atendentes, passou mal, teve uma queda de pressão e desmaiou atrás do balcão. Em vez de socorrê-la, de chamar uma ambulância, seu Antero apenas rosnou, levanta essa preguiçosa daí. Tá atrapalhando o movimento. Se não aguenta trabalhar, pede as contas. Eu e Ritinha, apavoradas, ajudamos Lourdinha a se recompor, demos um copo de água com açúcar. Ela estava pálida, trêmula. Claramente precisava ir para casa, para um médico. Seu Antero, a Lourdinha não tem condições de continuar, eu disse, tentando manter a voz firme. Ela precisa ir embora, descansar. Ele me fuzilou com os olhos. Ir embora? E quem vai atender a clientela, ô sabichona? Você, por acaso, se multiplica? Ou a madame aqui, ele apontou para a Ritinha, que se encolheu, vai dar conta de tudo sozinha? Mas ela está passando mal, seu Antero. É desumano, insisti. Desumano é ter funcionária fresca que não aguenta um dia de movimento, ele gritou. Se ela sair daqui antes do fim do expediente, pode considerar a conta dela fechada. E a sua também, Joana, se continuar com essa palhaçada de direitos humanos pra cima de mim. Naquele instante, a raiva me cegou. Lourdinha, uma mãe de família que se matava de trabalhar por aquela miséria, sendo tratada como um animal. Eu não aguentei. Pois pode fechar a minha conta também, seu Antero, disparei, antes que pudesse me conter. Porque eu não vou ser conivente com essa sua tirania, com essa sua falta de humanidade. E o senhor pode ter certeza que não vai ficar assim. O senhor vai pagar por cada centavo que nos roubou, por cada humilhação que nos fez passar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Seu Antero me encarou, os olhos esbugalhados de surpresa e fúria. Acho que ele nunca esperou uma reação daquelas de mim, a Joana quietinha. Você está demitida, sua vagabunda, ele finalmente conseguiu gritar. Suma da minha frente. E boa sorte tentando arrumar outro emprego com a fama que eu vou te fazer. Peguei minha bolsa, ajudei Lourdinha a se levantar, Ritinha, paralisada de medo, não se mexeu, e saí daquela padaria dos horrores de cabeça erguida, sob os olhares atônitos dos clientes e o ódio espumante de seu Antero. Levei Lourdinha para o postinho de saúde e depois para a casa dela.
Ela chorava, agradecida e apavorada ao mesmo tempo. E agora, Joana? O que a gente vai fazer? Agora, Lourdinha, eu disse, com uma calma que nem eu sabia que possuía. Agora a gente vai lutar. E a gente vai vencer. Naquela noite, não dormi. A pasta debaixo da minha cama já estava grossa, um testemunho silencioso e detalhado de meses de exploração e de preparação para aquele momento. Cada anotação, cada recibo amassado, cada ameaça de seu antero que eu havia registrado com o coração na mão e a caneta firme. A última humilhação, a demissão sumária por defender uma colega doente, havia sido o empurrão que faltava, a gota que transbordou o cálice da minha paciência. Com o número do Disque Denúncia do Ministério do Trabalho e emprego anotado num papel que agora não tremia mais na minha mão, eu soube que não havia mais volta. A sonho doce do seu antero ia, finalmente, conhecer o amargo sabor da lei. E eu, Joana, a ex-atendente explorada, seria a confeiteira anônima dessa receita indigesta para ele. A justiça estava a apenas uma ligação de distância. E meu dedo já estava no botão de discar. No dia seguinte a minha demissão sumária e a de Lourdinha, após um breve acerto de contas onde seu antero nos pagou uma miséria que ele chamou de dias trabalhados, com a ameaça velada de que se reclamássemos seria pior, não perdi tempo. Com o coração ainda pulsando forte pela adrenalina do confronto e pela incerteza do futuro, mas com uma clareza de propósito que me surpreendia, peguei o ônibus para o centro da cidade. Meu destino, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o temido Monte. Levei comigo a minha pasta da vingança, os recibos de papel de pão, o caderninho com os horários meticulosamente anotados, as fotos que tirei discretamente das condições insalubres da cozinha da padaria, e uma carta detalhada, redigida com a ajuda de um modelo que encontrei na internet, narrando cada abuso, cada ilegalidade, cada ameaça que eu e meus colegas sofremos nas mãos de seu antero. Fiz questão de incluir os nomes completos e, se possível, os contatos de Lourdinha, seu Joaquim, o padeiro, que me deu seu apoio silencioso, e de outros ex-funcionários que eu sabia terem sido igualmente lesados. A denúncia foi feita de forma anônima, como o atendente do Monte me garantiu que seria. Expliquei o medo de represálias, a vulnerabilidade dos funcionários que ainda estavam lá. Ele me ouviu com atenção, analisou a documentação preliminar que apresentei, e me garantiu que uma fiscalização seria agendada com prioridade, dada a gravidade das alegações, especialmente o pagamento abaixo do mínimo e a ausência de registros formais. Saí de lá com uma mistura de alívio e um medo gelado. E se não desse em nada? E se seu antero, com seus contatos, que ele vivia se gabando de ter, conseguisse abafar o caso? Os dias que se seguiram foram de uma ansiedade excruciante. Eu e Lourdinha nos falávamos todos os dias, buscando forças uma na outra, enquanto procurávamos desesperadamente por qualquer bico que nos ajudasse a pagar as contas. E então, numa manhã de terça-feira, cerca de uma semana após a minha denúncia, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas com o prefixo da padaria. Atendi, hesitante. Era seu Joaquim, o padeiro, a voz embargada, quase um sussurro. Joana, minha filha, você não vai acreditar. Chegaram uns homens aqui, de terno, dizendo que são do Ministério do Trabalho. Tá um rebô aqui na padaria. O seu antero tá branco como um fantasma. Meu coração deu um salto. Eles vieram. A fiscalização. Eles estão pedindo todos os papéis, Joana. Livro de ponto, folha de pagamento, contrato de trabalho. O seu antero tá enrolado que nem carretel de linha. Ele tá gritando com a dona Maricota na cozinha, dizendo que a culpa é dela que não organizou a papelada direito. Pedi a seu Joaquim para me manter informada, com discrição. E passei o resto da manhã roendo as unhas, imaginando a cena. Pelo que seu Joaquim me contou depois, em detalhes, a chegada dos dois fiscais do Monte na padaria Sonho Doce, em plena hora do pico do café da manhã, foi como a chegada da cavalaria num filme de faroeste. Eles entraram, sérios, apresentaram suas credenciais e solicitaram, com uma educação gélida, acesso a todos os documentos da empresa e aos registros dos funcionários. Seu antero, pego de surpresa, tentou sua tática habitual. Primeiro, o charme forçado, mas que honra, seus doutores. Em que posso servi-los? Um cafezinho fresco, um pão de queijo quentinho? Depois, a tentativa de intimidação, espero que não seja nenhuma denúncia caluniosa de ex-funcionário recalcado, né? Porque eu tenho meus direitos e meus advogados. E, finalmente, quando percebeu que os fiscais não estavam para brincadeira e começaram a fazer perguntas incisivas sobre o salário mínimo, as horas extras, o registro em carteira, o pânico. Mas que absurdo! Meus funcionários são todos muito bem tratados. Satisfeitos? Perguntem a eles, ele bradou, tentando manter a pose. Os fiscais, então, começaram a entrevistar os funcionários individualmente, numa salinha nos fundos. Ritinha, que ainda trabalhava lá, aterrorizada, mas talvez encorajada pela presença dos fiscais, acabou confirmando as longas jornadas, o salário por fora, a falta de direitos.
Seu Joaquim, com a dignidade dos seus 60 e tantos anos de trabalho honesto, não hesitou, contou tudo. As horas não pagas, a falta de registro em carteira por anos, o FGTS que nunca viu a cor. E mencionou a mim e a Lourdinha, demitidas por justa causa, a justa causa de seu Antero, claro, após questionarmos as condições de trabalho. O castelo de cartas de seu Antero desmoronou. Os fiscais encontraram um mar de irregularidades. Contratos de trabalho inexistentes ou fraudulentos. Folhas de ponto que não condiziam com a realidade. Recibos de pagamento que eram uma piada. E, claro, a prova cabal do pagamento sistemático de salários abaixo do mínimo legal para a maioria dos funcionários. Ao final da fiscalização, que durou quase o dia inteiro, seu Antero foi notificado de uma multa que, segundo seu Joaquim, era tão grande que dava para comprar umas 3 padarias novas. E, o mais importante para nós, foi intimado a apresentar, num prazo curtíssimo, um plano de regularização de todas as pendências trabalhistas de seus funcionários atuais e dos ex-funcionários lesados nos últimos 5 anos. Incluindo eu e Lourdinha. A notícia se espalhou pela vizinhança como fogo em palha. O seu Antero, o trabalhador honesto e patrão exemplar, como ele gostava de se auto-intitular, era, na verdade, um explorador quanto mais, um sonegador de direitos. A padaria Sonho Doce, antes vista como um ponto tradicional do bairro, agora era o epicentro de um escândalo trabalhista. Algumas semanas depois, fomos chamadas ao monte para uma audiência de conciliação. Eu, Lourdinha, e até mesmo o seu Joaquim, que decidiu entrar na briga também. Do outro lado da mesa, seu Antero, acompanhado de um advogado nitidamente constrangido e mal preparado. A arrogância dele havia sumido, dando lugar a uma expressão de derrota e ressentimento. Não houve muita discussão. Diante das provas e da pressão do monte, ele foi obrigado a aceitar o cálculo de tudo o que nos devia, as diferenças salariais para atingir o mínimo legal de cada época, as horas extras não pagas, com adicional de 100% para os domingos e feriados, o 13º proporcional, as férias vencidas e não gozadas, com o terço constitucional, e todos os depósitos de FGTS que ele esqueceu de fazer, tudo acrescido de juros e correção monetária. Quando o cheque com o valor da minha rescisão complementar e dos meus atrasados foi depositado na minha conta, quase não acreditei. Era uma quantia considerável, muito mais do que eu jamais imaginei receber daquele emprego. Não me tornaria rica, mas era o suficiente para quitar minhas dívidas, ajudar minha mãe no interior, e, principalmente, para me dar um fôlego para recomeçar, para buscar um futuro mais digno. Lourdinha e seu Joaquim também receberam o que lhes era de direito, e a alegria nos olhos deles foi a minha maior recompensa. A padaria Sonho Doce? Soube que seu Antero teve que vender um terreno que possuía para pagar as multas do monte e as indenizações trabalhistas. A padaria continuou aberta, mas com uma nova postura, pelo menos por um tempo. Contratou novos funcionários, desta vez com carteira assinada e salário em dia. Mas a fama de patrão caloteiro pegou, e o movimento, dizem, nunca mais foi o mesmo. Eu usei parte do dinheiro para fazer um curso de qualificação em gestão administrativa e financeira. Com minha experiência, mesmo que traumática, e o novo conhecimento, consegui um emprego decente numa empresa que valoriza seus funcionários e cumpre a lei. Lourdinha abriu um pequeno salão de beleza no bairro dela. E seu Joaquim, finalmente, conseguiu se aposentar com um pouco mais de dignidade. Olhando para trás, não me arrependo da minha ousadia. A luta foi árdua, o medo foi grande, mas a sensação de ver a justiça ser feita, de ter meus direitos reconhecidos, não tem preço. Aprendi que o silêncio e a resignação só alimentam os exploradores. E que a união, mesmo que de poucos, e a coragem de denunciar, podem, sim, transformar a realidade. A Sonho Doce do seu Antero me deixou um gosto amargo na boca por muito tempo. Mas a vitória da justiça, essa teve o sabor doce e inesquecível da dignidade reconquistada. E aí, minha gente, que virada de mesa espetacular da nossa amiga Joana. De explorada e ameaçada heroína que colocou o patrão Carrasco no seu devido lugar e ainda garantiu os direitos dela e dos colegas. Essa história é para provar que nenhum trabalhador deve aceitar calado a exploração e que a lei, quando acionada, pode ser uma arma poderosa contra os seus anteiros da vida. Quem aí também vibrou com a multa milionária e os atrasados com juros? Se você se inspirou com a coragem da Joana e acredita que todo trabalhador merece respeito e direitos, não economiza no like. Compartilhe essa história com aquela pessoa que está passando por uma situação parecida no trabalho, para mostrar que denunciar é preciso e que a justiça, mesmo que tarde, não falha. E já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de luta, de superação e de gente que não leva desaforo, nem salário de miséria, para casa. Tem muito mais patrão folgado se dando mal vindo por aí. Fica ligado e até a próxima.